O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, seja Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no tempo comum da liturgia da Igreja. E este tempo, para nós, ajuda-nos a meditar naquilo que Jesus Cristo fez e ensinou. É uma oportunidade para fazermos memória da vida pública de Jesus e o seu ministério. O Cristo caminhou entre nós fazendo o bem. No Natal, nós celebramos a graça de Deus ter descido até nós, na pessoa de Jesus, assumindo a nossa carne para salvar-nos. O ministério de Cristo, ele foi todo em prol do homem. A sua vida, desde a sua encarnação, o seu nascimento, é voltada para a salvação do homem. Por isso que no tempo comum, na proclamação do Evangelho, várias vezes vamos encontrar o Cristo salvando. Como no Evangelho de hoje, ele assim o faz. Ele entra na casa de Simão, encontra sua sogra acamada, com febre, e segura a sua mão. A palavra, na verdade, diz que primeiro ele se aproxima da sogra de Pedro, depois segura a sua mão
e a ajuda a levantar-se. Esta é a atitude de Jesus Cristo para com a humanidade, para com cada um de nós. Ele é o Deus que se aproxima, Ele é o Deus que segura em nossas mãos, o Deus que nos auxilia, nos ajuda a levantar-nos. A palavra diz que uma vez de pé, a sogra de Simão pôs-se a servir Jesus e os discípulos de Jesus. O que significa isso, meu irmão, minha irmã? Significa que o Senhor, Ele intervém em nossa vida, curando-nos de tudo aquilo que nos deixa prostrados, nos coloca de pé para o serviço a Deus e aos outros. Toda e qualquer ação de Deus em nossa vida, entendida como libertação, como cura, como graça, toda e qualquer ação salvífica é em prol da caridade. Ninguém pode dizer ter recebido uma graça de Deus se esta pessoa não se coloca a serviço de Deus e dos irmãos. Precisamos ter muito cuidado, pois está se propagando demais, até mesmo dentro da Santa Mãe Igreja, uma espiritualidade intimista, uma forma de viver a fé somente por meio da emoção, do sensacionalismo, da agitação, e não se vive mais a fé como serviço aos irmãos. Se propaga dentro da própria igreja eventos de massa que congregam várias pessoas que não são educadas na vida eucarística. Ou seja, se eu busco Jesus eucarístico, eu tenho como obrigação ter uma vida eucarística, doando-me, entregando-me, esvaziando-me em favor das obras de Deus e em favor da edificação dos homens. Aí sim, a graça que eu digo que recebi de Deus, ela será autêntica quando eu, de pé, como um ressuscitado, doar a minha vida. Na primeira leitura, nós encontramos o chamado do profeta Samuel. Ele que escuta a voz de Deus, mas que ainda não sabe discernir, e vai à procura de seu mestre, Eli, perguntando se este havia lhe chamado. Eli então percebe que é Deus quem lhe chama. E que belo! Eli ajuda Samuel a responder ao Senhor. Samuel então, após escutar novamente o chamado do Senhor, responde como Eli havia lhe instruído: eis-me aqui, o teu servo te escuta. Meus irmãos, assim como na vida de Samuel, Deus nos visita constantemente, libertando-nos de todas aquelas enfermidades, de todas aquelas doenças que nos impedem de colocar-nos ao seu serviço. Qual é
o mal? Qual é o mal que aprisiona mais o coração do homem, senão o pecado? Esta é a enfermidade da qual a humanidade precisa ser curada. Esta é a enfermidade, o mal, a doença da alma espiritual, é esta da qual precisamos de salvação. Para quê? Para que possamos responder como Samuel: eu ouvi a tua palavra me alcançou, a tua palavra me colocou de pé, porque a tua palavra me sustentou. Na tua palavra eu experimentei a tua mão que se estendia até mim, que segurou em minhas mãos e que me colocou de pé. Porque escutei a tua palavra, a minha vida é para o teu louvor. Sim, amados, Deus, assim como procurou Samuel constantemente nos procura e quer perdoar nossos pecados e quer nos dar a graça da ressurreição, colocando-nos de pé. E o homem, uma vez liberto de seus pecados, este se põe a servir. Depois a palavra, voltando ao Evangelho, diz que Jesus curou muitos doentes, expulsou muitos demônios, e termina dizendo que veio justamente para isso e que precisa percorrer a Galileia. Lembremos-nos, ele tudo fazia estando com os seus apóstolos, para que os seus apóstolos, aqui Simão, o nosso Pedro e André, pudessem testemunhar o amor de Deus manifestado em Jesus e, bebendo desse amor, pudessem fazer o mesmo a partir de Pentecostes. Amados, se assim o Cristo age em favor da humanidade, e se tu és um cristão, e se eu sou um cristão, nós devemos fazer o mesmo. Não nos cansar de fazer o bem. Assim como Jesus um dia entrou em minha casa, curou-me da febre e levantou-me, eu irei ao encontro dos outros. Interessante, o nosso profeta Samuel, ele não conseguia identificar a voz de Deus porque ainda não tinha escutado a sua palavra. O conhecimento de Deus então se dará onde? Na palavra. Samuel não conseguia discernir a voz de Deus porque ainda não tinha escutado. Amados, não há mais desculpa para nós. Acabamos de escutar a palavra e reconhecer o Senhor nesta palavra. E esta palavra hoje nos pede que caminhemos ressuscitados, perdoados, curados, salvos, para salvar aqueles que estão enfermos. Que, a partir desta Eucaristia, a nossa vida se torne eucarística, uma oferta aos irmãos que agrada a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.